Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, gente. Resolução de exercício, nossa aulinha de hoje, né? Antes eu preciso dar um aviso para vocês, passar um aviso. O professor de redação torceu o pé. Ele tem dois cachorros, ele contou isso assim, ele tem dois cachorros. Aí foi descer a escada da casa dele, um deles passou na frente, ele saiu tropeçando nos dois. Aí o pé dele torceu lá e ele está no hospital, tá? Engessando. Aí se não for o professor de história, o Clécio, que daria o quarto para dar o terceiro, aí serei eu, tá? Eu falei com o Clécio, só que ele não respondeu ainda pelo WhatsApp. Por isso que eu acompanho ele agora. Ele não respondeu. Então, na pior das... De toda forma, vocês vão ficar ou com matemática ou história, tá bom? Bem, olha. Como eu estou feliz por vocês. Estou tão feliz por vocês, sabia? Porque quando chega nessa aula, cara, é o momento que você pensa, ah, moleque, agora eu quero ver se eu estou sabendo mesmo. É ou não é, nessa aula de resolução? Veja, lógico, tem gente que está em casa fazendo exercício adoidado, mas fica louco para chegar nesse dia aqui e verificar se tem alguns exercícios que ele consegue fazer, como, por exemplo, a resposta. Qual era mesmo? Se pode somar uma matriz com a sua transposta. Quem estiver perguntando é o seguinte... apenas se quando você, porque assim, ó, vamos lá, respondendo mostrando, né? Matar a cobra e mostrar ela morta. Aqui, ó, a matriz A 3 por 2. A transposta da matriz A, ela será o quê? 2 por 3. Então, resposta sim ou não? Não, você não pode somar a matriz com a sua transposta nessa condição, né? Porque quando é 3 por 2, a transposta é 2 por 3. Ela teria que ter a mesma quantidade de linhas, né? Aqui é 3, 2, tá vendo? Aqui tinha que ser 3, 3. E a mesma quantidade de colunas. E a resposta que eu dei, que eu pensei, eu não dei, a resposta que eu pensei foi o seguinte. Teria que ser uma matriz quadrada, por exemplo, 2 por 2 somada com a sua transposta, que também será o quê? 2 por 2. Aí sim, se elas forem quadradas, dá certo. Beleza? Do contrário, não. Bem, uma questãozinha gostosa de função, que eu sei que vocês gostam de função, né? Então eu pensei numa questão bonita de função, por exemplo. Então eu vou começar assim. Daqui a pouco a gente parte para a apostila. Mas eu queria começar muito essa aula com vocês de resolução com essa questão aqui que caiu numa prova bacana. É assim, ó. Então, exercício número 1. Não é da apostila, tá? Vamos lembrar qual foi onde caiu essa questão. É assim, ó. Se, presta atenção, ó. Se 2f de x, ixi Maria, mais, presta atenção, hein, trem. F de 1 sobre x é menos 5x. Porque vocês já tiveram aula de função, não já? Mas a parte de valor numérico teve. Só a introdução mesmo, né? Valor numérico não. Ah, tá. Então função começou ontem, mas não, né? Entendi. Tá, vamos lá, vamos tentar, né? Veja, então assim, ó. Seja a função 2f de x mais f de 1 sobre x igual a menos 5x. Maluco, né? Então, calcule f de 3. É isso, calcular f de 3. Veja bem, só fazer um parêntese aqui, né? Vou fazer aqui, vou dividir. Eu vou dividir, vou fazer igual o Jack. Vou dividir o seu pensamento em partes, tá? Veja, dividindo o seu pensamento em partes, teve um momento da sua vida que você viu função. Você viu função no 9º ano, quando começou. Você viu função no 1º ano e a vida toda você vai ver função. Não vai ter como parar esse trem. Quando eu perguntei assim, e valor numérico? Bem, o valor numérico de uma função. Então, é por isso que eu quero dividir o seu pensamento em partes. Valor numérico. Isso aqui é bem simples. Eu acho que o Thiago não vai me bater se eu falar isso aqui da parte dele. Ó. Valor numérico de uma função. Até mudar a cor aqui. E esse vermelho e preto não é tendencioso, tá? É só uma coincidência, tá, gente?
esse vermelho e preto aqui no quadro, tá? É só uma coincidência. Então, valor numérico de uma função. Vou colocar dá, pronto. Para não ficar tão feio. Valor numérico da função. Exemplo, é bem assim, ó. Exemplo. Seja a função f de x igual a 3x mais 1. Vou colocar uma bem simples, tá? Vou colocar assim, ó. F de x é 3x mais 1. Então, eu quero que você calcule para mim o f de 2. Vamos lá, me ajuda. Como é que fica o cálculo do f de 2? Manda para mim. 3 vezes 2 mais 1, certo? E quanto que dá, então, o f de 2? 7. Pois bem, é assim, ó. O 7 é porque, assim, valor numérico da função. Quando você vê isso aqui, ó, f de x é igual a 3x mais 1, na sua opinião, ou dentro da sua sabedoria, quem é a função? É o f de x ou é o x? De novo, ó, de novo. Eu tenho assim, f de x igual a 3x mais 1. E eu te pergunto, quem é função? Função é o f de x ou é o x? É o f de x. Tanto é que nós, em outras ocasiões mais formais, nós falamos que é função de x, né? Alguém está em função de x, então é f de x. Então não é f vezes x, porque tem parênteses, é f de x, é função de x. Então, se eu estou falando valor numérico da função, quem seria o valor numérico da função? O 2 ou o 7? O 7, tá? Então, esse cara aqui, ó, que é o nosso valor numérico da função. É o valor numérico da função quando o x recebe valor 2. Então, qual é o valor da função quando a variável independente é 2? 7. Variável. Nossa. Variável dependente. Ó. Variável dependente. E o x, meus amores, ó. E esse cara aqui, o x, é a nossa variável independente. Variável independente. Nossa, minha letra hoje está um arraso de horrível. Pessoas, bem, o f de x sofre variação? Vamos lá, o f de x, ele, perguntar melhor, né? Ele pode vir a sofrer variação? O f de x, sim ou não? Sim. Quando é que ele vai sofrer variação? Isso. Quando você variar o x. Então, por isso que nós dizemos que o f de x é a variável dependente. E esse cara aqui é a variável independente. Tanto é que quando você vê o plano cartesiano, né? Plano cartesiano, quem é que geralmente fica aqui na vertical? É o f de x ou é o x? F de x. E na horizontal? O x. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Aqui, quem está no eixo das ordenadas sempre, não tem talvez não, sempre depende de quem está no eixo das abscissas. Então, a função, aqui é a variável dependente, variável independente. Valor numérico, o 7 é o valor numérico da função, quando a variável independente recebe 2 como valor. Pensando nisso, resolvamos isso. Essa coisa lenta, papai, coisa lenta, papai. Ó, coisa lenta, papai. Essa questão é legal. Só vou lembrar, não sei se ela era de uma... É de uma federal. Qual foi a desgraça? Colocou essa questão mesmo? Não sei. Essa questão é legal. Daqui a 2 minutos eu falo alguma coisa, tá? Deixa eu esperar você espremer um pouco. Daqui a 2 minutos eu falo alguma coisa.
Um minuto. Na verdade, eu não vou falar, não. Eu vou perguntar. Porque a minha pergunta vai destravar você. Na verdade, a resposta que você vai buscar com a minha pergunta. É isso mesmo. Porque o raciocínio está meio que... Né? Aqui 1 minuto. Falta 1 minuto. Quê? Me entendi. Deixa eu ver. E não tem o resultado. Pois é. Lascou. Então, caminho travado. Mas, lá vem a pergunta. Vamos lá. Vou fazer perguntas para você. Cara, meninas, se você conseguir entender a resposta que você vai buscar com essa pergunta, destrava a parada. É assim, ó. Para você de casa também. Look at the whiteboard. Olha. Qual é o inverso de 2? Não. 1 sobre 2. Beleza. É ou não é? Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2. E qual é o inverso de 1 sobre 2? Pronto. Adiantou PN, Steve. O que é PN? Praticamente nada. Ah, doido pra falar porra nenhuma, porque não pode xingar, pô. Né? Xinguei. Como é que é? Já? Quem foi? Eric, filho da mãe. Acho que é isso aí mesmo, cara. Salvo engano aí, acho que é essa a resposta mesmo. Menos 85 sobre 9. Acho que é isso aí mesmo, Eric. Nome do meu filho, ó. Não é você não, né, filho? Era pra estar na NB. Não vai apanhar quando chegar em casa. Tá, deixa eu... O Eric que já resolveu, e se alguém já terminou de resolver também, eu já vou passar aqui da apostila que a gente vai brincar. O pessoal já pode pegar a apostila aí, tá? Que depois dessa vai ser a apostila. Ah, só foi. Mas ele falou de domínio, não falou? Falou, né? Domínio? Tá, beleza. Na apostila vai ser página 5. Questão 14. Questão 14.
P6. Vamos lá, pessoas. Vamos mandar aquela que eu comecei hoje, né? Alguém conseguiu chegar em alguma coisa aí hoje? Não? Olha. Vamos lá. Essa parte aqui, ó. Essa parte desse parêntese que eu abri para vocês aqui, eu vou apagar, tá bom? Mas veja bem, antes que eu apague isso daqui, pelo que vocês viram ontem, com o Titi, vulgo Tiago, né? Pelo que vocês viram ontem com o Tiago, vocês conseguiram me dizer, nessa situação aqui no finalzinho, ó, quem é domínio e quem é imagem? Ou pelo menos quem é imagem? Nessa situação aqui, ó, nessa linha aqui. Muito bem, imagem é o 7, tá? Beleza? A imagem é o 7 quando nós usamos do domínio o número 2. Essa é a interpretação correta. Então, quando nós usamos do domínio o número 2, o resultado foi 7. Quando eu falo essa frase, quando nós usamos do domínio o número 2, o que eu poderia estar dizendo com isso? Que o 2 é o único número do domínio? Ou pode ter vários? Tá sacando a ideia? Então veja bem, pessoas, em se tratando de domínio, existe um intervalo numérico, normalmente. Essa função aqui, ela é uma função bijetora, que vocês vão ver na aula que vem com o Tiago. Essa função é a função afim. Ela é uma função afim, sim ou não? Sim, ela é do primeiro grau. Aí eu te pergunto, a função afim traz alguma restrição no domínio? Por exemplo, existe algum número real que, se eu colocar no lugar do x, me trará problemas? Nenhum. Qualquer número real que eu colocar aqui, eu vou conseguir fazer o cálculo. Eu não terei problemas no mundo dos reais. Diferente disso daqui, ó, que é essa questão 20 da página 6, SPSEC. Aqui é o nosso domínio. Quais são os possíveis valores do x que você pode colocar aqui? Tem restrição? Claro que tem. Por exemplo, eu posso colocar aqui dentro, posso falar que o x é menos 7? Não. Aqui trará problema se o x for menos 7? Não trará. Não trará. Faça a substituição do x por menos 7. Vai? Menos 7. Mais 7. Ah, caiu na pegadinha do malandro. Eu falei menos 7. Menos 7 no lugar do x, como é que fica? Menos 7. Menos 7, quanto que é? Mais 7. Mais 7 mais 2, 9. Raiz quadrada de 9 existe no conjunto dos reais? Existe. Agora, diferente de eu perguntar assim, ó. E o número 7? Aí não pode. Porque se eu falo que o x é 7, como é que fica? 2 menos 7? Menos 5. Existe raiz quadrada de número negativo? Não nos reais. Existe lá no conjunto dos números complexos, tá? Pois bem. Então a gente vai conseguir fazer isso aqui tranquilamente, tá? Mas está claro esse lance. O 7 é a imagem e o 2 é um dos valores do domínio. Bacana. Posso apagar? Can I erase? É assim que fala, é? Eu vou aprender a falar francês ainda. De parlar François? Eu sei falar o U em francês.
É a boca do U e você fala o I com a boca do U. Bem, pois bem, eu fiz aquela pergunta, né? 2, qual é o inverso de 2? Vamos lá, qual é o inverso de 2? E o inverso de 1 sobre 2? 2. Então eu vou forçar a amizade. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira, de forçar a amizade. Vamos forçar a amizade? Quem gosta de forçar a amizade, que levanta a mão. Seja honesto. Força a amizade. Quem gosta de forçar a amizade? Ninguém? Ixi, eu tenho tantas histórias, mas eu não posso contar porque o nosso tempo é curto, tá? Olha bem, olha bem. Eu vou forçar a amizade. Vou fazer o seguinte, ó. Já que esse doidinho, que é o f de 3, então eu vou dizer que o x é 3. Pronto. Eu sou igual aquele filme Meu Nome Não é Johnny. Quem assistiu Meu Nome Não é Johnny? Pois é. Né? Eu vou dizer que o x é 3. E vou jogar aqui, ó. Seja o que Deus quiser. Bacana? Vamos lá então, ó. Se o x é 3, vou colocar uma seta. Vamos lá. Como é que fica então? Vai? 2 f de 3 mais. Opa. Mais quanto? F de 1 sobre 3. O que está entrando no lugar do x mesmo? 3 menos 5 vezes 3. Pronto. Olha só, rapaz, o bicho quer f de 3. Eu já sei que o f de 3 está aqui, ó. É ou não é? Não adiantou muita coisa não, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos isolar esse cara aqui. Aliás, antes de isolar esse cara, veja bem. Qual é o inverso de 3? 1 sobre 3. Qual é o inverso de 1 sobre 3? Oxi! Então o que eu falo agora? Não. O que eu falo agora? Estou forçando a amizade ainda. O que eu falo agora? Oi? Isso! O x é 1/3. Porque é o seguinte, ó, galera. Porque assim, o que está faltando aqui é o português na matemática, a matemática no português. Se liga aqui, ó. Vem comigo, ó. Pessoal da câmera, vem aqui, ó. Qual é o inverso de 3? 1 sobre 3. Tá vendo, ó? O inverso de 3 é o número 1 sobre o 3, tá vendo? É ou não é aqui, ó? O inverso de 3 é 1 sobre o 3, ó. Qual é o inverso de 1 sobre 3? É 1 sobre o 1 sobre 3. Matematiquez, ó. Qual é o inverso de 3? 1 sobre o 3. Qual é o inverso de 1/3? 1 sobre 1/3. Que, na verdade, isso aqui vai dar 3. Então, olha aqui, ó. Setinha. Então, agora substitui. Como é que fica? Vai. 2 vezes f de 1/3. Tá certo isso? Hã? Tá ou não tá, gente? Tá. Porque eu tô falando que o x é 1/3. Tô jogando aqui, ó. Bacana? Bacana, gente? Sim, obrigado. Mais, vamos lá. F de 1 sobre... E quanto que é 1 sobre 1/3? Não. Não. No credo. Pois creda. Pronto, aí, ó. Creda. Você tem que credar. Ó. 2f de 1/3. Lógico, né? Veja que o cara que elaborou a questão, ele foi muito feliz para aqueles candidatos que percebem essas coisinhas na matemática, né? O número e o inverso dele. Poxa, isso aqui o cara tá brincando contigo, só que tá tipo o cérebro, olha o pique o cérebro, né? Tá nebulizando a sua mente. O cara, se eu colocar x aqui, eu colocar 1 sobre x, alguém vai perceber que 1 sobre x é o inverso do x. E o 3, qual é o inverso dele? 1/3. Aí qual é a jogada? Você trabalha com os dois, ó. Você joga o x3 e joga o x 1/3. Você usa essas duas equações. Tá entendendo? Usa as duas equações para encontrar quem? O que ele quer. O que ele quer? f de 3. Pronto. Moleque, tal. Vamos lá, vamos jogar para cá. Oxa. Muito legal. Essas questões de função envolvendo valor numérico, né? É a cara do... Porque assim, é matemática pura, né? Vamos lá, pessoas. Ficando um pouquinho sério agora, vou tentar. Falando de matemática pura, aí você pensa na SpaceX, você pensa na AFA,
você pensa na EAR, você pensa na ESA. Ok? Só que cada uma no seu grau de dificuldade. Sacou? Mas matemática pura. Ah, e aquele negócio de contexto? Talvez na SpaceX. Entendeu? Talvez na SpaceX. A AFA, os caras ainda estão lá trabalhando muito a matemática pura. Sacou? Então isso aqui é matemática pura. Isso aqui é matemática pura. Não tem contexto. O cara não inventou uma história. O menininho estava andando com o número 3 na mão. Aí ele colocou o 3 aqui dentro. Não sei o que, jogou para onde. Não tem isso, tá? Não tem história. É matemática pura. Vamos resolver esse trem aqui? Olha, já que eu quero calcular o f de 3, o que eu posso fazer nessa aqui, ó? Isolar o f de um terço, né? Tá entendendo? É como se fosse aqui, é como se aqui fosse um y, tá vendo? É como se aqui fosse um y. Então o que eu faço? Nessa primeira equação aqui, ó, eu vou chamar essa aqui de equação 1. E essa aqui eu vou chamar de equação 2. Vamos lá. Então eu vou pegar, vou isolar o f de um terço na equação 1 e vou substituir o f de um terço na equação 2. Combinado, gente? Então eu vou trazer para cá o raciocínio, ó. Priscila, aqui não dá para ver não, né? Aqui, ó. Vem aqui assim. Dá? Aqui assim? Tá. Então vou fazer o seguinte, pessoas, ó. Vou escrever aqui assim, ó. Isolando f de um terço na equação 1. 2 pontos, beleza? Vamos lá, me ajuda a isolar o f de um terço na equação 1. Esse cara vai ficar sozinho aqui, ó. Tá bom? Vamos lá, então, quanto que dá menos 5 vezes 3? Menos 15. 2f de 3 passa para o outro lado? Não passa? Tá, então como é que fica? Menos 15, opa. F de um terço é igual a menos 15. Fala para mim, vai. Menos 15 menos 2f de 3. Beleza, menos 2f de 3. Então, na segunda equação, onde está escrito f de um terço, o que eu vou escrever? Isso daqui, ó, tá vendo? Ou seja, bem aqui assim, ó. Tá? Agora veja. Isso daqui, Caim matou Abel, na 2. Ou seja, na equação 2. Como é que fica então? Vai. 2 que multiplica esse trem aqui, né? Vamos lá. Vou colocar colchete. Como é que fica? Menos 15 menos 2f de 3. Fecha. O que mais? Mais f de 3 é igual a... Quanto que é isso aqui? Menos 5 terços. Se você estudar, você pode pensar nisso. Estudar muito para a prova. Menos 5 terços que você tem que rezar para acertar a prova toda. Se você for católico, né? Tá, vamos continuar aqui. Chega de retardamento mental, Steve, por favor. Tá, vamos para cá agora, ó. Agora vamos resolver. Nós precisamos agora resolver essa equação, ó. Tá bom, pessoas? Vamos lá. 2 vezes o menos 15. Menos 30. 2 vezes o menos 2f de 3. Menos 4f de 3. Acabou? Mais f de 3 é igual a menos 5 sobre 3. Gente, quanto que é menos 4x mais x? Menos 3x. Então, isso aqui é menos 30 menos 3x. Opa! Falei e escrevi, né? Menos 3x é igual a menos 5 sobre 3. Da forma mais simples, eu vou pegar esse 3 aqui e passar para lá multiplicando, pode? Pode? Beleza, ó. 3 vezes menos 30. Menos 90. 3 vezes menos 3. Menos 9. F de 3 igual a menos 5. Multiplicar por menos 1? Pode ser? Multiplicar por menos 1. Trocou o sinal de todo mundo? Trocou. Como é que ficou aqui? 90. Estou indo na manha, tá, galera? Na manha, sem pressa. F de 3 igual a quanto? 5. 90 está positivo, passa para lá. Negativo. Então, como é que fica? 9 F de 3 é igual a menos
Pode ir direto assim? 5 menos 90, né? Aí o 9 está multiplicando, passa. Quanto que é o f de 3? Pronto, acabou. É uma pipoca, né? Pipocão, moleque. Que fome, hein, bicho? Só assim. Chora. Essa parte aqui, ó, vamos tentar interpretar essa minha loucura, ó. Isolando f de 1/3 na equação 1, beleza? Então, 2 pontos. Nós pegamos a equação 1, essa aqui, e isolamos o f de 1/3. Isolar é deixar sozinho, né, galera? Vamos lá, então. Isolar, esse cara tem que ficar sozinho do lado esquerdo. Então, 2f de 3 eu passei para o outro lado, ó. Menos 2f de 3, beleza? Então, o nosso f de 3 passou a ser essa expressão, ó. Bacana? Tá. Aí, ó, na 2, ou seja, na equação 2 eu joguei isso aqui, ó. F de 3 igual a menos 15 menos 2f de 3. F de 1/3 é igual a menos 15 menos 2f de 3 na equação 2. Então, na equação 2, onde tinha f de 3, que é aqui, ó, eu escrevi essa expressão. Joguei aqui, ó. Pá. 2 vezes todo f de 1/3, ó, tá vendo? Aqui assim, ó. Ó, 2, 2, multiplicado, tá vendo? Por f de 1/3, que é isso. Aí joguei aqui, ó. Depois distributivo, né? Aí, foi? Massa. Questão boa de função, na verdade maravilhosa. Pessoal, o professor Clécio falou que está na rua e perguntou que horas começa a 4ª aula, tá? A 3ª aula. Vamos ver. Eu falei para ele que começa às 4h15 e ele ainda não respondeu. Acho que ele deve estar dirigindo. Ele não é doido, não. Igual tem gente que fica respondendo questão à noite aí dirigindo. Cara, mas eu não aguento, velho. Mandaram lá e eu olhei. Ângulos é legal. Vou ver. Aí fiz a parada. É gostoso demais. Ô, matemática deixa a gente doente. Ou normal, né? Depende. Se o cara chegar doido na faculdade, depois vai que ele fica normal. Né? Deixa vocês copiarem aí. Esse é massa. Falou em log, é log, né? Ah, tá não. Beleza. Qualquer coisa estou aí, tá? Sim. Aquela segunda equação aqui, depois da igualdade. Depois da igualdade, 5 vezes 1/3. Ali, ó. Que aí virou... Ah, tá. É aqui, ó. Multiplicação. Cima com de cima, de baixo com de baixo. Essa 14 aqui é mais para... Só para trabalhar um pouquinho o plano cartesiano.
Pessoal, então vamos lá. Questão número 14. 14 da página 5 aqui, ó. A questão 14, meus amores, eu pensei em fazer com vocês mais para dar uma retomada no plano cartesiano. Ela é bem simples, na verdade assim, né? Eu a julgo sendo uma questão simples, embora talvez não seja. Mas sei lá, né? Na hora que eu resolvi, eu estava tomando água. E aí, quando a água traz alguns pensamentos abstratos, né? A água provoca isso. Em excesso, ela pode dar tontura, mas não é sempre não, tá, gente? Vamos aqui, ó. Me acompanha aqui rapidão na questão 14. Olha. Olha lá, ó. Atenção. É uma questão da SpaceX. Na figura abaixo está representado o gráfico da função polinomial f. Né? Função polinomial. Bem, nós veremos em polinômios, nós não, né? No caso o Tiago, essa parte é do Tiago, de polinômios e função polinomial. E aí essa curva aqui nos remete a uma função do terceiro grau, tá? Porque ela apresenta 3 raízes reais aqui, tá joia? Tá. Definida no intervalo real AB, ou seja, toda função f, polinomial f, ela está definida nesse intervalo, do A até o B. Então, quando fala definida no intervalo, está falando do domínio. Beleza? Então, o domínio da função f é do A até o B. Domínio são os valores do x, contra o domínio, valores do y. Imagem, resultado da função, dado o domínio. Tudo isso vocês viram com o Tiagão ontem. Bacana, vamos lá. Agora vamos analisar isso aqui, ó. Com base nas informações fornecidas pela figura, podemos afirmar que, letra A, f é crescente no intervalo A0. Quando fala intervalo A0, é do A até o 0, do x, né? Vamos lá, ela é crescente no intervalo A0, galera? Muito bem, então ela é crescente até onde? Depois ela começa a decrescer, falso. Beleza? Então a letra A está falsa. De boa, né? Agora veja bem, a função f de x, ela é menor ou igual do que a função quando recebe o valor e? Tá joia? Para todo x no intervalo de d até b. Ou seja, ele está dizendo assim, que a função é menor, né? A função f de x ela é menor daqui até aqui, para todo x de d até b, não é isso? Ó? Para todo x de d até b, a função é menor do que o f de e. Verdadeiro ou falso? Quanto que é o f de e? Ó, quanto que é o f de e aqui? Recebe esse valor, né? F de e recebe esse valor bem aqui assim, ó. Esse é o f de e. E o f de x? F de x recebe o mesmo valor, tá vendo? É aqui também, né? Esse é o f de x, tá vendo? Aí ele está dizendo que o f de x ele vai ser sempre menor ou igual para todos os valores de x no intervalo de d até b. Para todos, gente? Ela é menor? Não, tem uma parte que ela é maior, né? Aqui assim, por exemplo, tá vendo? É ou não é? Então o item é o quê? Falso. Letter C. A função é negativa ou nula para todo x no intervalo de c até 0. Ó, de c até 0, está dizendo que a função é negativa. Mentira do caramba, né? Ela é positiva, pô. A função está acima do eixo x, ó. De c até 0, positivo. Né? Então, esse está o quê? Falso também. D. A função f é decrescente no intervalo de c até e. De c até e, está dizendo que ela é decrescente, ó. Daqui até aqui, a função é decrescente, certo ou errado? Certo. Pronto, então marca aí a letra D. D de degraus. Só para verificar se o item E está errado também, né? Falso. Vamos lá. Se x1 pertence ao intervalo AC. Ó, se o x1 está aqui, né? O x1 está bem aqui. O x1 está bem aqui assim, tá? E o x2 está no intervalo D até E. E o x2 está aqui. Tá vendo? Então,
f de x1 é menor do que o f de x2. Nossa senhora, não tem jeito, né, velho? Ó, o f de x1 tá pra cá. O f de x2 tá pra cá, assim. Tá tudo equivocado, tá bom? Então, realmente, o item S está o quê? Mentiroso sem vergonha. 20. Oxê. A dúvida é perigosa. Vamos lá, questão 20 aqui. Domínio. Vê se a gente consegue fazer essa daqui. A gente fechar com chave de ouro e diamantes. F de x igual a raiz quadrada de 2 menos x, e ali embaixo tem aquela expressão quadrática ali. Pois bem, ele quer o domínio. Tá bom? Quer o domínio. O que ele quer aqui é o domínio. Ele quer o que, galera? Domínio. O que ele quer? Domínio. E o domínio são os possíveis valores do x. É assim, ó. Será que qualquer valor do x satisfaz? Nós vimos que temos uma restrição aqui, pelo menos uma. Só que na verdade são infinitas. Então, eu vou chamar 2 menos x, os valores ali, ó, vou chamar de 1, tá? Os valores que ficam aqui dentro podem ser negativos? Não. Aqui dentro. Não. Pode ser positivo? Pode ser 0? Existe raiz quadrada de 0? Qual é a raiz quadrada de 0? É o número que multiplicado por ele mesmo dá 0. 0. Então, qual é a raiz quadrada de 0? 0. Então, tem a raiz quadrada de 0? Sim. Então, o que está aqui dentro pode ser 0? Pode. 0 ou maior que 0, ou seja, positivo. Então, a expressão 1, 2 menos x, tem que ser maior ou igual a 0, ou seja, positivo ou nulo. Bacana? Esse é a nossa primeira restrição do domínio. Pois bem, é porque assim, ó, lembra, né, galera? Assim, ó, domínio, possíveis valores. Possíveis valores. Agora eu tenho uma inequação, né? 7º ano. Aliás, agora é o 8º ano, né? Inequações. Como é que resolve isso, gente? Como se fosse uma equação? Tá. Passo 2 para lá? Ou menos x para lá? Menos x? Tá bom. Vai ser 2, continuo com o mesmo símbolo, né? Passou o menos x para lá, como é que fica? X. 2 maior ou igual a x. Quer dizer o quê? Que o x é o quê? Menor ou igual a 2. Você lê de lá para cá e escreve x menor ou igual a 2. Pronto. Isso aqui é o meu 1, né? 2. Ou seja, olhando para o denominador dessa expressão, olhando para ele, eu tenho uma expressão quadrática. Será que eu tenho restrições aqui? Tenho? Oi? Não pode ser 0. Primeiro mandamento da matemática, jamais dividirás por 0. Se você tentar, você morre tentando. Igual a 50 Cent. Fique rico, morra tentando. Veja bem. Esse cara aqui, então, não pode ser 0. Então, você afirma x ao quadrado do menos 8x mais 12 tem que ser o quê? Diferente de 0. Quais são as raízes aqui, galera? 6 e 2? Então, o x é diferente de 6 e x é diferente de 2. Bacana, pessoas? Pronto, agora você tem que juntar essas duas informações aqui, ó. Tem que valer para essa, simultaneamente essa ideia. São duas ideias que devem valer. Juntando essas duas informações, qual é a resposta? Steve, eu não sei, mas eu fazia um negócio com o meu professor, era assim, ó. Eu pegava o 6, o 2 e colocava na reta. Aqui o 2 que é menor que o 6, fazia assim. Eu fazia assim também, tá? Aí eu fazia assim, pá. Aqui eu chamava de 1. Aqui eu chamava de 2. Aqui eu chamava de 1 intersecção 2, porque tem que valer para os dois simultaneamente, né? 1 no intervalo menor ou igual a 2. Então, ó, menor ou igual a bolinha fechada, cheinha ou vazia? Cheinha para a esquerda, tá vendo? Agora, diferente de 6, diferente de 2, ou seja, pode ser qualquer real, só não pode ser quem? 6. Só não pode ser 6 e não pode ser o 2. Vamos lá, agora você verifica nessas retas aqui
onde existe simultaneidade, ou seja, onde tem intervalo comum. Tem intervalo comum aqui? Não. Aqui tem? Não. Aqui tem? Aqui, desculpa, no intervalo só por enquanto. Tem aqui comum? Sim. Então, por enquanto, eu tenho essa resposta. Só nos resta saber agora se a bolinha é cheia ou se a bolinha é vazia. Bolinha vazia, né? Aqui está cheia. Só que aqui não tem o 2, né? Desculpa, aqui, ó. Aqui não tem o 2. Teria que ser simultâneo, né? Para ela ficar cheia. Então, a bolinha é vazia. A resposta está em forma de intervalo, notação, conjuntos ou o quê? Cochete? Cochete? Tá. Então, em forma de cochete, pessoas, como é que... Vamos lá, as duas coisas. Conjunto. Domínio. X pertence aos reais. Tá o quê? X é menor que 2. Forma de intervalo, notação de intervalo. Domínio é, olha, todos os números menores do que 2. Aqui é sempre intervalo aberto para o menos infinito, porque infinito não é número, é uma expressão, beleza? E aqui, vírgula 2. Agora, o colchete é para fora ou para dentro? Para fora. Pronto, é só achar essa alternativa. É gostoso demais domínio de função. Não, né? Não, né? Professor, Oi! repete essa lógica aí, por favor. Qual delas? Essa tabelinha? Cara, essa tabelinha eu chamo de ferramenta, né? Que eu aprendi com o meu professor do primeiro ano de ensino médio. E, professor, se você fizesse esse lance aqui, dificilmente você erra a parada. Porque o que acontece aqui, meu amigo, ó, amigão, eu tenho que considerar essas duas hipóteses como verdadeiras. Sacou? Então tem que acontecer isso e isso. Só que em operações com conjuntos, uma coisa e a outra, galera, significa união ou intersecção? Intersecção. Simultaneidade, sacou? Então tem que pensar na intersecção das duas ideias. Quais são as duas ideias? Ideia número 1. Ideia número 1. Primeiro, eu organizo em ordem crescente, tá? Eu pego esses números aqui, ó, que apareceram, e coloco em ordem crescente. Só apareceu o 2, certo? Coloquei aqui, e o 6. Aí eu faço essa linha, tal, para dividir, bacana. Aí, ó, aqui essa linha vai ser para a ideia 1. Qual é a ideia 1? É isso aqui, ó, x menor que 2. Para lá. A bolinha é cheia porque tem o igual. Bacana? Já não, ó, aqui tem que ser, na ideia 2, diferente de 6. Ou seja, o x pode ser real, só não pode ser quem? Nenhum 2. Então, a reta real toda entra. Só não entram os números 2 e 6, ó, tá vendo? Bolinha vazia. Aí o que eu procuro agora? Simultaneidade, tem que respeitar as duas. Então, intersecção. Veja, aqui eu não tenho informação marcando no intervalo. Aqui eu tenho, tá vendo? Então, não tem, tem. Não funciona, tem que ser nas duas. Tem que ser nas duas. Aqui entra nas duas, que foi o que você respondeu aquela hora, entendeu? Então, aqui, essa parte do intervalo entra. Só nos restava saber o seguinte, se o 2 entrava, né? Só que o 2 está no intervalo 1? Sim, mas não está no 2. Tinha que estar nos dois para a bolinha ser cheia aqui, ó. Por isso que a bolinha é vazia. Sim, desculpa, tá? Aqui seria... Aqui seria equação do segundo grau. Delta b ao quadrado menos 4ac, tá? Ou o x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Se você usar a fórmula de Bhaskara, você chega no 2 e no 6. Mas, você pode pensar assim também, ó. x1 vezes x2 é 12 positivo. E x1 mais x2 tem que dar 8 positivo. Ali você troca o sinal. Então você começa a montar pares. Me fala produto que dá 12, galera. 12. Dá 12 produto? Dá? O que mais? 2, 6. O que mais? 3, 4. O que mais? Vai ficar repetindo agora. Veja que eu peguei números inteiros. Né? Peguei números inteiros, naturais, melhor dizendo. Agora, qual desses pares, porque todos esses pares o produto dá 12, mas qual deles que a soma dá 8? Pronto, essa é a resposta. Beleza? É só um produto, né? Mas vale quando A é 1. É ou não é? Quando A é 1, vale, não vale? Quando A não for 1? Vale, pô. É só apagar, porque quando você apaga não fica nada, e nada é 1, entendeu? Aqui, por exemplo.
É aqui, ó, olha só. 4x² menos 33x mais 8. O A vale 1? Então apaga, pô. Pode apagar assim, ó. Você vem aqui e apaga. Vou apagar, tá? x² menos 33x mais 32. O que eu fiz com 4? Hã? Multipliquei com 8, não foi? Vamos lá agora. Produto 32, soma 33. 1 e 32. Eu começo assim, entendeu? 1 e 32. 2, 16. 4, 8. Aí acaba, né? Que vai começar a montar os pares de novo aqui. Então, qual desses pares que o produto dá 32? Todos eles. Qual deles que a soma dá 33 positivo? Essa aqui, né? Então a resposta não é 1 e 32? Então, na nossa cabeça, o x1, x', tanto faz, é 1 e o x duas linhas é 32. O mágico pode ser o perfeito que for. Tudo que desaparece, aparece. O 4 não desapareceu? Joga aqui agora. Aí acaba. Beleza? Equação do segundo grau sem fórmula de Bhaskara. SpaceX vale a pena você treinar? Treine isso aqui, vale a pena, é massa, velho. É massa. Ou seja, a fórmula de Bhaskara, cada vez que a gente faz umas coisas dessas inventando, ele fica, né? Os ossinhos dele, ou pó, sei lá o que tem ainda, fica indignado. Descansem, galera. Um forte abraço, muitos exercícios.